Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com a análise das competências avaliadoras da redação do Enem, tá bom? Porque a gente escreve, a gente produz sempre dentro das exigências destas 5 competências. Então é importante que o candidato saiba o que é que cada competência exige, melhor dizendo, para que ele escreva, tá, a redação respondendo aí aos critérios, né, que a banca ela vai usar como sendo os critérios de correção da redação de vocês. E que são os critérios que eu, enquanto professor de redação de vocês, também uso para avaliar, tá bom? Então, vamos lá. Os principais erros cometidos na competência. Eu trouxe os erros porque a partir deles a gente fica sabendo o que nós não podemos cometer, tá bom? É a partir dos erros que a gente progride, que a gente corrige os nossos acertos. Não é assim? Então, a competência 1 da redação, ela exige que o candidato domine a norma padrão da língua escrita. Então, quando eu corrijo a redação de vocês e coloco lá a observação, coloquialismo, eu estou querendo dizer que você usou expressões típicas da fala, da oralidade dentro da sua redação. E isso não é aceitável porque a linguagem exigida para a produção do texto é a norma padrão, é a linguagem culta, tá? A linguagem considerada formal, tá bom? Linguagem culta, linguagem padrão, linguagem formal quer dizer a mesma coisa. Informal, coloquial é a linguagem da fala, tá legal? Então, abaixo estão alguns dos erros mais comuns que podem te impedir de alcançar os 200 pontos nesse critério 1. Escrita errada, tá? Então, a ortografia é avaliada na competência 1. A separação silábica das palavras. Eu tenho observado que tem muito aluno ainda separando as palavras de uma linha para outra de forma errada. A acentuação também, principalmente a crase, tá legal? A regência verbal, regência nominal, tá? A concordância verbal, concordância nominal. A pontuação no texto, também é fundamental. A questão das vírgulas, tá bom? Usar corretamente aí as vírgulas ou incorretamente pode tanto favorecer como acabar prejudicando o sentido do seu texto. Então, está atento aí a essas questões, tá bom? Eu até coloquei aqui uma observação que vale lembrar, porque muitos candidatos, pessoal, acham que escrever uma boa redação é usar palavras difíceis, é usar palavras que muitas vezes nem ele sabe o contexto adequado para inserir aquela palavra. E acaba muitas vezes colocando aquela palavra no lugar errado, e uma palavra colocada no lugar errado, ela distorce o sentido do texto. Ela distorce o sentido daquele parágrafo, da informação que você queria passar. Então, escrever bem não quer dizer escrever com palavras difíceis. Escrever bem é você escrever de forma objetiva, clara, de forma compreensiva. Até mesmo porque o corretor, ele não vai estar voltando para tentar entender o que você leu. Ele não vai estar perdendo tempo, entre aspas, digamos assim, para tentar adivinhar o que foi que você quis dizer com aquela palavra que você empregou ali de forma errada. Eu até coloquei aqui um meme, né? Essa é a cara do corretor. Quando encontra palavras chiques, palavras difíceis que ele não consegue entender. E quando ele encontra um texto bem escrito, um texto objetivo, de fácil compreensão, né? O corretor ele fica feliz, fica satisfeito. Então, ser claro, mostrar a coesão no que você está querendo dizer
Isso sim garante que você tenha uma boa pontuação. Tá legal? A competência 2, ela vai avaliar a questão da estruturação do texto dissertativo argumentativo. Então, se porventura você não atender a essa tipologia textual dissertativa argumentativa e escrever, por exemplo, uma narração, automaticamente sua prova ela é zerada, porque você fugiu da tipologia pedida, tá? Então, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, obedecendo aí os limites do texto dissertativo argumentativo. Então, essa competência 2, ela sempre gera dúvidas. E muitos são os erros, tá? Os mais comuns eu destaquei aqui. Fugir ou tangenciar o tema, tem que ter muito cuidado com isso. Fuga total é possibilidade aí grande, possibilidade certa de você zerar a sua prova. Fuga parcial ainda é considerada algumas partes do seu texto. Agora, se você fugir totalmente do tema, sua redação ela é anulada, ela é zerada. Se você foge parcialmente, ou seja, se você tangencia o tema, você começa falando sobre uma coisa, na metade do texto você se perde, começa a falar de outra, que não tem nada a ver, mas retoma novamente ao tema, aí o seu corretor ainda vai considerar aquelas partes que você escreveu sobre o tema, desconsiderando aquela que não tem nada a ver, que não tem relação com o tema. Mas se você foge totalmente, sua redação ela é zerada. Aplicar interdisciplinaridades, sem conexão, coesão, ligação com o assunto que está sendo abordado. Então, é na competência 2 que a gente vai avaliar se você sabe usar as áreas do conhecimento filosófica, socióloga, tá? As áreas aí de filosofia, sociologia, história, tá? Se você vai usar repertório sociocultural, filmes, séries, livros, citações de autores que defendem o tema. Tudo isso é avaliado na competência 2. Agora, usado de forma coerente, de forma que tenha sentido com o tema. De nada adianta você fazer uma alusão histórica, de nada adianta você usar um filósofo, um sociólogo, não é? A fala de uma autoridade sobre o tema que não tem relação com a temática. Então, aí você vai estar usando por usar, sem ter aí uma coerência com o tema que a redação está pedindo. Então, se é para usar, usa dentro do tema. Tá legal? 3. Não seguir a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Tá? Eu já falei, né? É quando você não atende à modalidade que é exigida. Por exemplo, escrevendo em forma de narração, querendo contar uma história. Era uma vez, né, certo dia, em uma bela manhã, em uma tarde de domingo, aí você está dando margem para uma narração e não para uma dissertação, uma argumentação. Tá? Então tem que ter cuidado com isso aí. Eu coloquei aqui até o exemplo do abençoado, né, que estava lá escrevendo a redação e de repente ele ficou cansado de escrever sobre imigração, aí ficou lá meio entediado e resolveu fazer aí uma receita de miojo. Resolveu colocar a receita do miojo, né? Então, ele não foi desclassificado, a prova dele não foi zerada, porque ele apenas tangenciou o tema. Ele começou a introdução falando sobre o tema. Depois, ele resolveu dar uma de Ana Maria Braga, ou de Louro José, não sei o que é que ele queria ser, né? Resolveu aí ensinar o corretor da redação a fazer miojo, como se fosse uma coisa que ninguém soubesse. Né? Então, ele vai jogar aí, ó. Para não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. Ó, até elogiou, um belo miojo. Ferva 300 ml de água em uma panela. Quando estiver fervendo, coloque o miojo
espere cozinhar por 3 minutos, retire o miojo do fogão, misture bem e sirva. E aí ele continuou a falar sobre o tema, né? E aí ele continua, uma boa solução para o problema, o governo brasileiro, tarará, tarará, tarará. Então, ele tangenciou, ele fugiu da temática em parte. Ele não escreveu a receita de miojo por completo na redação. Então, isso fez com que ele não fosse desclassificado. Com certeza, ele foi bem prejudicado em relação à nota. A nota dele, com certeza, deve ter, né, sido baixíssima por conta disso. Mas não zerou, porque ele tangenciou o tema. Agora, se ele tivesse fugido totalmente, aí sim ele teria zerado. Eu até coloquei um meme aí, né, que foi criado após essa polêmica aí da receita do miojo. O que queremos? Tirar nota 1000 na redação do Enem. Como queremos? Ensinando como se faz miojo no meio da redação. Então isso aí é uma coisa que não se pode cometer. É tangenciar o tema. Tem que ter muito cuidado porque às vezes o tema ele é muito abrangente. Então você acaba indo por várias vertentes, por vários caminhos e acaba se perdendo. Como, por exemplo, o tema que falou sobre a influência, não é? Dos dados da internet, a influência aí do usuário, né? Então, muitos alunos focaram em fake news. Então, abordaram apenas fake news. Quem usou só fake news acabou fugindo do tema. Você poderia usar dentro da sua redação? Poderia, mas não só fake news. Então, muita gente fugiu do tema porque não entendia nem a proposta que estava sendo pedida. Então, ter esse cuidado aí na hora de interpretar o tema. Tá bom? Continuando. Na competência 3, que é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, a gente observa que a grande dificuldade na compreensão daquilo que ela pede está presente na cabeça de muitos alunos. Tá? Então, os principais erros cometidos nessa competência que impedem de você tirar os 200 pontos são apresentar fatos e opiniões não relacionados ao tema, tá? Quando você aí disserta sobre algo que não tem relação com a temática, apresenta uma argumentação sem organização, ou seja, sem uma estratégia para persuadir o corretor. Quando você não deixa claro o projeto do texto, isto é, não define as teses, não segue um roteiro de texto com apresentação do tema, apresentação das teses. Desenvolvimento 1, você vai desenvolver a tese 1. Desenvolvimento 2, desenvolver a tese 2. Próximo parágrafo, que é o parágrafo conclusivo, apresentar a proposta de intervenção. Então, você não está sendo objetivo, tá? Você não está apresentando um roteiro de texto bem organizado. Então, isso é avaliado aí na competência 3, tá bom? Produzir parágrafos de desenvolvimento expositivos, oferecendo só informações, mas sem argumentar nada. Pessoal, isso aqui eu tenho observado muito nas redações de vocês. Vocês acabam muitas vezes só apresentando informações, mas não desenvolve, não comenta, não argumenta sobre ela. Então, o seu parágrafo vai ser considerado apenas expositivo. E isso faz com que sua nota caia. Toda informação que você apresenta na sua redação, você tem que comentar sobre ela. Você tem que desenvolver essa informação. Tá? Tem que apresentar aí uma argumentação sobre aquela informação que você apresentou. Seja ela a citação, seja ela um dado estatístico. Não pode deixar essa informação solta. Tá? Então, você garante a pontuação máxima quando você apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Ou seja, quando você expressa aí a sua argumentação, a sua opinião
sobre a informação que você está colocando aí no seu parágrafo, tá bom? Eu até coloquei aqui, né, um meme da Dilma. Dilma é conhecida aí como a rainha da incoerência. Quanto mais ela tenta explicar algo, mais ela se perde no que está dizendo. Ela colocou aí, não vamos colocar meta. Vamos deixar a meta aberta. Mas, quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Se ela fosse escrever a redação, coitada, meu Deus. Além de incoerência, não ter sentido, não ter lógica, dizer coisa com coisa aí, repetição constante de palavras. Olha só quantas vezes a palavra meta apareceu na construção da fala dela. 4 vezes, né? 1, 2, 4 vezes. E quando você lê, você não consegue aí absorver o que ela está querendo dizer com isso. Não consegue entender, interpretar a informação dela. Então, ter cuidado aí com essa falta de coerência. Tá? Competência 4, pessoal. Você vai ser avaliado por demonstrar conhecimento necessário dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. Essa é a famosa competência 4 da redação do Enem, que avalia o uso dos conectivos, tá bom? Portanto, assim sendo, deste modo, tá? Primeiramente, em primeiro plano, né? Então, os conectivos aí são avaliados na competência 4. Se você usa no seu texto, se você não usa, se você usa de forma correta, tá legal? Para garantir os 200 pontos nesse critério, você precisa articular bem as partes do texto e apresentar um repertório diversificado de conectivos. Então, escrever uma sequência de palavras e períodos sem articulação. Sua nota cai. Ficam aí os períodos soltos, tá bom? Não dividir o texto em parágrafos. Lembrando que todo parágrafo ele tem que iniciar com um conectivo, exceto o primeiro, tá bom? A introdução não necessariamente precisa de um conectivo, mas o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão tem que começar com um conectivo, certo? 3. Utilizar conectivos que não estabeleçam relação lógica entre os dois trechos do texto. Ou seja, quando você usa o conectivo de forma errada. Tem muitos alunos que cometem isso. Por exemplo, teve uma redação que eu corrigi que o aluno começou a conclusão com o conectivo destarte. Então, destarte dá uma ideia de oposição. Então, se você está concluindo o seu parágrafo, você não está se opondo. Concluir é uma coisa, se opor é outra. Então, temos os conectivos de conclusão, temos aí os conectivos de oposição, temos os conectivos de concessão, tá? Então, quando você estuda aí na parte de gramática os conectivos, cada conectivo ele se encaixa dentro de uma categoria, dentro de uma classificação. Por isso que é importante estudar os conectivos em gramática. Tá legal? Para saber empregá-los corretamente na redação. Então, quando você conclui uma redação dizendo destarte, você está aí usando o conectivo de forma errada. Destarte é se você tivesse apresentado uma informação no mesmo parágrafo e fosse opor aquela informação. Como, por exemplo, causa e consequência. Tá? Fosse refutar a ideia, apresentando 2 pontos de vista diferentes. Então, esse destarte iria dar uma ideia de contrariedade. Mas não você começar um parágrafo de conclusão usando destarte. Então, quando você emprega aí de forma errada, sua pontuação, aliás, acaba despencando dessa competência e, consequentemente, sua nota também. Então, usar corretamente aí os conectivos corretos, tá? Lembrando, todo parágrafo, exceto a introdução, tem que começar com um conectivo. Tá legal, pessoal? Competência 5, não é? É considerada aí o bicho de 7 cabeças pelos candidatos. Então, é aquela que vai avaliar
a sua proposta de intervenção. Ou seja, é hora de tentar solucionar o problema que está sendo discutido no texto. Então, fechar esse último critério de avaliação não é tão simples. Mas é possível. Primeiro, você tem que ter em mente que você precisa responder aquelas 4 perguntinhas básicas. Quem, que é o agente, não é? Ou os agentes. O que esses agentes vão fazer para solucionar o problema. Como vão fazer e para quê. Fora isso, você tem que detalhar. Então, o detalhamento é sempre uma informação a mais, é sempre uma informação adicional, uma informação extra que você dá a um desses elementos. Tá bom? Então, quando você detalha, você está aí explicando um desses elementos. Então, a conclusão tem que ter esses 4 questionamentos respondidos, mais um detalhamento. Tá? E o detalhamento é essa explicação. Eu vou trazer depois para vocês exemplos de redação com um detalhamento bem elaborado, para servir de modelo para vocês. Porque muita gente tem dificuldade em entender o que é esse detalhamento e tem dificuldade de praticar na escrita. Tá bom? Então, eu vou trazer nas próximas aulas exemplos aí de detalhamento bem construídos aí que garantiram nota 1000 ao candidato. Certo, pessoal? Observem os principais erros que podem te impedir de fechar essa competência. Esquecer uma daquelas regras, por exemplo, se você não colocar o agente, ou não colocar o meio modo, não colocar a ação, não colocar a finalidade, então sua nota vai despencar, porque você não vai atingir os 200 pontos na competência 5. Desrespeitar os direitos humanos, tá? Apresentar uma proposta sem coerência com o tema, como nós podemos ver aqui, não é? Outras pérolas aqui encontradas numa conversa de WhatsApp, ó. Meu amigo pôs na redação que precisavam fazer rampas para os surdos. Então, gente, uma coisa totalmente incoerente. Rampas para os surdos. Então, não tem nada a ver, não tem uma relação de lógica, tá? Os surdos, eles não precisam de rampas. Então, confundiu aí totalmente. Olha a justificativa dele. Ah, eu falei de braille na redação, mas braille é de cego. Outra pérola. Aí, eu zerei minha redação do Enem. Ele pergunta, será que eu zerei minha redação do Enem? Eu fiz sobre cegos. Eu juro que eu li cegos. Então, tem que ter cuidado aí com essas propostas de intervenção que não tem coerência com o tema. Lembrando que você tem que criar uma proposta de intervenção que ela seja viável de acontecer, que ela tenha chances de acontecer na prática. Você não vai trazer algo de outro mundo, de outro planeta, para ser a solução do problema. Então, tem que ser algo que seja acessível, que tenha chances de se colocar em prática. Porque a intenção é essa. A intenção da proposta de intervenção é você solucionar o problema. Então, você só soluciona. Eita, quase que não saía. Um trava-língua. Você só vai resolver o problema, só vai solucionar o problema se aquela proposta for viável de ser executada. Né? Se não for, vai ficar apenas na teoria, vai ficar apenas no papel. Então, quando você apresenta uma proposta muito inviável, o seu corretor já vê com outros olhos. Isso aqui não tem a mínima chance de acontecer. Exemplo, o tema é sobre os surdos e o camarada vai propor lá fazer rampas. O que é que tem a ver? Isso não é viável. Tá? Então, a nota dele com certeza aí vai despencar. Então, é aqui que você vai mostrar para o seu corretor o seu papel de cidadão. Por isso, a conclusão da redação do Enem é tão importante. Eu sempre costumo dizer, o fim é tão importante quanto o início, tá? Se você sabe começar e se você sabe terminar, é como você entra num determinado ambiente, né? E você percebe que você não está sendo bem-vindo naquele ambiente.
você entra com classe e sai com mais classe ainda, sai com mais dignidade ainda, né? Porque você observou que ali não era o seu lugar, não era o seu espaço. Eu sempre faço essa comparação com a redação do Enem. Se você entra e você sai de forma bem organizada, de forma bem apresentável, ó, seu corretor já vê você com outros olhos, tá bom? Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Vamos continuar aí a nossa maratona de treino, tá bom, pessoal? É importante que vocês mantenham aí o foco, principalmente agora, já que a gente está sem esse contato mais presencial, que vocês sempre me enviem as redações para que eu possa retornar, dar esse feedback a vocês aí em relação às correções das redações, tá bom? Nós temos ainda um tempinho aqui. Eu gostaria que vocês tirassem alguma dúvida, fizessem algum questionamento, alguma colocação. Deixa eu olhar aqui os comentários. Pablo, pode enviar domingo. Enviar o quê, Pablo, domingo? Não entendi, hein? O que é que seria para enviar domingo? Veja aí para colocar nos comentários. Lembrando, tá, pessoal, da redação da aula passada que vocês têm aí para fazer, que é sobre, não é, os desafios da escrita na infância, tá? Os desafios da escrita na infância. Foi o tema que nós debatemos na aula passada, com base naquele projeto criado pelo MEC, não é? Leia para mim sobre liderança familiar, a literacia familiar, né? O tema criado pelo MEC. Inclusive, pessoal, muitos professores cogitaram a possibilidade de ser um tema da redação de 2020, visto que as temáticas giram em torno, né, daquilo que o MEC propõe, junto com o INEP. Mas muita coisa vem pela frente aí. Ainda é muito cedo para se dar palpites sobre hipóteses de tema, tá bom? Então não esqueçam de me enviar essa proposta de redação. Estou no aguardo, ok? Sim, 15 dias. Algumas pessoas já me enviaram, certo? Eu estou só lembrando, tá bom? Para quem não enviou, me enviar. Ok? Também temos ainda a redação da semana retrasada, que muitas pessoas não me enviaram também. Ok? A correção anterior eu vou divulgar para vocês. Tá bom? De hoje para amanhã eu estou enviando para aqueles que já me enviaram a redação. No caso, a da semana retrasada é até hoje, e a da semana passada é da semana que vem, né? Isso. Até hoje é a da semana retrasada. E sempre o prazo eu estou dando para 15 dias. Então, hoje faz 15 dias que eu passei Certo. a penúltima redação. Então, o prazo é até hoje. A da aula passada, que foi sobre a literacia familiar, né? É até a próxima aula, a próxima quinta-feira, que faz 15 dias, semana que vem. Não é assim? Mas algumas pessoas já me enviaram, é isso que eu estou falando. Estou lembrando para aqueles que não me enviaram, tá bom? Me enviaram. Então, acho que é isso que Pablo está perguntando, né? Se poderia enviar domingo. Pode, Pablo. Até a próxima quinta-feira, dentro do prazo, você pode me enviar. Lembrando sempre de se identificar, tá, pessoal? No privado, colocar o nome, a turma e a escola. Porque nesse momento, assim, a gente está recebendo muita mensagem de alunos de diversas escolas e a gente acaba muitas vezes sem saber quem é o aluno, porque não tem foto, não tem nome, aí fica difícil para a gente identificar o aluno. Certo? Vou divulgar as notas no sistema, tá bom?
Hoje mesmo já vou começar a colocar as notas de vocês. As notas da atividade que vocês fizeram na semana passada, do simulado de produção de texto, junto com as outras notas das redações que vocês já produziram no início do ano. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso encerrar a aula? Qualquer dúvida, vocês falam no grupo ou falam comigo no privado. Tá bom? Certinho? Fico no aguardo aí das redações de quem não enviou ainda. Certo? Assim que eu corrigir a de quem já me enviou, eu retorno para vocês o resultado da nota. Ok? Um abraço, se cuidem e até a próxima aula.